Pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Todos bem? Galera, na nossa aula de ciências hoje a gente vai ver os diferentes usos do solo. O que você tem para contar? Para que finalidade o solo fértil pode ser utilizado? E o que pode ser retirado do solo? Vamos lá. Plantação. Uma delas pode ser a plantação, né? As plantações são realizadas em solos férteis, ou seja, que contêm características adequadas para as plantas se desenvolverem. Nós vimos isso na aula passada, no capítulo anterior. Não sei se todos lembram. O que é o preparo do solo, galera? Por muito tempo, o ser humano arou o solo com enxada, arado por tração animal ou trator, para facilitar a penetração da água e o desenvolvimento de plantações. Arar é também uma técnica, galera. Que técnica seria essa? É uma técnica aplicada ao solo que visa melhorar a condição do solo para poder obter uma produtividade maior, para que consiga plantar melhor as plantas, né? Ter uma melhor colheita, etc e tal, beleza? Então vamos lá. Conforme as características do solo, as técnicas podem ser usadas para obter maior produção de vegetais. Conheça algumas dessas técnicas. Temos aí a adubação, que acrescenta ao solo nutrientes importantes para o crescimento das plantas. Nós temos a aração, que remexe o solo para facilitar a entrada de ar e água, favorecendo o crescimento das plantas. Que aí, no caso, a gente acabou de ver aqui no enunciado que pode ser que antigamente era feita por tração animal ou trator. Nós temos a irrigação, acréscimo de certa quantidade de água de acordo com a necessidade das plantas. E a drenagem, retirada do excesso de água por meio das valas, bombas de sucção ou colocação de terra para absorver o excesso de água. Então, galera, muitos solos são naturalmente deficientes de determinados nutrientes. Outros se tornam deficientes após sucessivas colheitas. De tanto você plantar, retirar, você vai fazendo com que aquele solo perca os nutrientes. O que seria os nutrientes, galera? Como é que eu vou explicar aqui para vocês? Espera aí. Os nutrientes seriam como se fosse não é vitamina, mas vamos chamar de vitamina, como se fosse uma vitaminazinha boa para o solo, entendeu? Então, vamos lá. A adubação consiste em acrescentar ao solo alguns nutrientes importantes para o crescimento das plantas. A adubação correta aumenta a produtividade agrícola. Os adubos podem ser químicos, produzidos artificialmente em indústrias, ou orgânicos, obtidos da decomposição de restos de plantas ou fezes de animais. E também tem a prática agrícola chamada adubação verde, que aumenta a capacidade produtiva do solo. Ela envolve o cultivo de determinadas plantas, geralmente leguminosas, como o feijão, a soja, a ervilha, antes da cultura principal ou ao mesmo tempo que ela. Esse tipo de planta fornece nutrientes para o solo, enriquecendo. Então, como é que seria a prática da adubação verde, galera? É como se eu tivesse um terreno grandão e eu dividisse ao meio. De um lado, eu cultivo, por exemplo, alguma leguminosa que é rica em nutrientes, como, por exemplo, o feijão ou a soja. E do outro lado, planto qualquer outra coisa. E aí depois eu vou revezando. Quando a minha plantinha de feijão crescer, eu puder colher o meu feijão, eu vou retirar depois essa plantação de feijão dali, vou plantar outra coisa ali e vou plantar o feijão do outro lado que não tinha, entendeu? Porque aí eu vou fazendo com o quê? Com que o feijão vai nutrindo o solo, beleza? Então, ok. Deixa eu dar mais um pause aqui. Então, galera, a técnica da aração remexe o solo para facilitar a entrada de ar e água, favorecendo o crescimento das plantas. Um solo, pessoal, mesmo ele estando fértil, ele é pouco produtivo se ele estiver compactado. O que é compactado, galera? Se ele estiver todo juntinho, parecendo uma massa, ele não é legal. A planta ali não vai crescer. Então, para que serve a aração? Para poder fazer com que o solo faça o quê? Com que o solo se solte, beleza? Então, vamos lá. Vou dar outro pause aqui para a gente continuar. Então, galera, a técnica da irrigação é você adicionar água a uma certa quantidade... você adicionar uma certa quantidade de água de acordo com a necessidade das plantas. Tem solo
que é mais ressecado e tal, e tem plantas que exigem mais água. Então, irrigar é você fazer o quê? Você adicionar uma certa quantidade de água requerida, no caso, pela planta, beleza? Então, vamos lá. Drenagem é a retirada do excesso de água por meio de valas, bomba de sucção ou colocação de terra para absorver o excesso de água. Tem solo, galera, que fica retido a água. O que é reter? Tem solo que prende a água, como as raízes da planta ficam em contato direto com a água, eles podem apodrecer. Então, por isso que é importante que você drene, que você retire esse excesso de água, beleza? Então, show de bola, galera. Vamos passar para a próxima página. Deixa eu dar pausa aqui de novo. Então, galera, aqui na página 106, a gente tem a extração de minérios e petróleo. Por meio do solo, também podemos obter outros recursos, como as matérias-primas para a produção de objetos do dia a dia. Por exemplo, o minério de ferro para a produção de alguns objetos metálicos, o calcário para a produção de cimento, a bauxita para a produção de alumínio. Galera, vocês sabem o que é matéria-prima? Não sei se eu já falei isso para vocês em aula física, no caso. Mas a matéria-prima é como se fosse, na verdade, como se fosse não, é tudo que a gente pode retirar da natureza para poder a gente produzir algo pra gente, beleza? Por exemplo, a blusa que a gente usa, ela vem do algodão na maioria das vezes. O algodão vem de uma planta. Então, qual seria a matéria-prima da nossa blusa? Seria essa planta, que é de algodão, e a partir disso, a indústria transmuta, né? Faz um processo lá, trabalha em cima desse algodão para transformar ele em blusa, beleza? Então, isso é matéria-prima. Então, no solo, a gente também encontra recursos como as matérias-primas para a produção de objetos do dia a dia, como, por exemplo, o minério de ferro para a produção de alguns objetos metálicos, o calcário para a produção de cimento, a bauxita para a produção de alumínio, beleza? Então, galera, além do minério de ferro, da bauxita, a gente também tem o petróleo. O petróleo, ele é um material líquido retirado das camadas mais profundas do solo, a partir do qual obtemos outros produtos. A gasolina e o óleo diesel são usados em veículos e máquinas, a borracha para os pneus, o asfalto, entre outros. Então, galera, é a partir do petróleo que a gente faz o quê? Que a gente tem a gasolina, que a gente tem o óleo diesel, que a gente produz a borracha para os pneus e os asfaltos, beleza? E como é retirado o petróleo, galera? O petróleo é retirado de camadas mais profundas do nosso solo, como está aqui mostrando na imagem. É toda uma aparelhagem, é todo um aparato, uma estrutura que perfura o solo e retira lá de dentro, muito, muito, muito lá do fundo, todo o petróleo para construir essas coisas pra gente, beleza? Vamos continuar aqui, galera. O plástico usado na fabricação de brinquedos, de embalagem e de outros objetos também é produzido a partir do petróleo. Observe o esquema a seguir, como ocorre a circulação do plástico e das maneiras de descartar esse material. Nós temos aqui as nossas garrafinhas PETs, né, que são os produtos plásticos. Temos elas já usadas, que são os resíduos plásticos. Temos os resíduos descartados no lixo. Se eles forem para o lixo normal, o destino dele é parar no lixão e ter uma crescente e um acúmulo de garrafas PET, sendo que essas garrafas elas demoram muito tempo para poder se decompor, né, para poder serem eliminadas pela própria natureza. Se a gente joga essas garrafas PETs em lixos de reciclagem, o que pode acontecer com ela? Elas podem ir para a produção de reciclagem de plástico para uma fábrica, né, que no caso vai reconstruir essa garrafinha e ela pode voltar a ser usada pra gente. Certo, galera? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem. Eu vou passar os exercícios para vocês, tá bom, pessoal? Beijo!